Oremos. Pai querido, Senhor meu Deus, te louvamos, te engrandecemos por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede. Amém, Obrigada, Pai, porque o Senhor é um Deus presente em nossas vidas, um Deus que cuida, renova, guarda, e a Ti toda a honra e toda a glória. Amém. Pai, nesse momento nós te pedimos por esta EBD, vamos aprender, Senhor, um pouco mais da Tua palavra, que nós possamos estar com a mente, com o entendimento, né, e o coração aberto para aprendermos e colocarmos em prática, Senhor, a Tua santa palavra. Que nós possamos viver os Teus ensinamentos, Senhor. Pai, também, neste momento, Senhor, nós colocamos em Tuas mãos o Paulo e toda a família que perderam, Senhor, um ente querido, Senhor, nesta manhã. Pai, o consolo só pode vir de Ti, que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa estar, Senhor, confortando e consolando os corações de cada um dos entes desta família, Pai. Cada um, Senhor, desta família. É difícil, Senhor, nós passarmos por este momento, quando perdemos alguém, porque nós não nascemos para a morte. Infelizmente, o pecado nos leva a isso. E nos dói quando vemos, Senhor, a partida de uma pessoa, Senhor, nossa família, um conhecido, um amigo. Nós sofremos. Mas nós cremos, Senhor, no Teu consolo. Cremos no Teu poder de conforto, Senhor, e por isso colocamos, Senhor, esta família em Tuas santas mãos. Fica com cada um deles, Senhor, e fica com todos nesta manhã, ó Pai. É o que nós pedimos no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Cíntia. Ok, queridos. Abram lá suas Bíblias. O Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Vamos dar continuidade ao que temos estudado. Não sem antes perguntar se vocês fizeram a tarefinha da semana passada. Alguém conseguiu fazer? Alguém deu uma paradinha para fazer a tarefa? Era um desafio prático, né? Lembram? Este silêncio me preocupa. Ninguém fez? Ninguém fez? Fala você. Eu falei para ela que eu não escrevi, mas a minha estratégia é sempre a mesma. De tempo já que okay. Né, por exemplo, aqui no estúdio, a gente sempre tem uma estratégia de falar de Jesus. É a boa vizinhança, né? E sempre tem aquela oportunidade de você compartilhar alguma coisa. Você tem que mostrar com testemunho. Se não mostrar com testemunho, não tem como você falar nada. Então, o testemunho é a primeira coisa que vem. Né? O bom humor, a tranquilidade de tratar as pessoas, já te dá uma chance de falar alguma coisa. E a paciência é uma coisa que marca registrada minha. Todo mundo fala isso. Os caras chegam aqui e falam assim. Aí depois que o cara trouxe o outro, ele fala, eu não te falei que era assim, desse jeito, que ele tinha maior paciência. Então, isso é uma coisa que é uma estratégia, né? E sempre tem, a pessoa sempre tem um problema. E a gente aqui também é um consultório. A pessoa senta aqui e fala o que tem que falar, eu ouço, depois eu posso dar um aconselhamento e falar aquilo que usando a palavra, né? Eu falo, a Bíblia diz isso. Então, a partir daí que a gente começa a falar. Não é a minha, eu falo, não é a minha, o que eu acho, mas a Bíblia diz isso. Então, é mais fácil a gente falar dessa maneira, né? Eu acho que é a estratégia que eu tenho para
para falar, né? Legal. Então você é o manso mesmo, você é o que herdará a terra. Lá Não, às vezes de não, Mateus. nem sempre, mas Nem sempre, né? a gente tenta, né? É verdade, é verdade. Mais alguém tem alguma para compartilhar, alguma estratégia que procura desenvolver, ou escreveu, ou intencionalmente procura fazer, né, ou vivenciar uma estratégia para alcançar os incrédulos, como sal e Pastor, luz? como eu falei para o senhor lá no meu trabalho, antes foi isso mesmo. Eu sempre falo de Jesus para eles, né? Aqueles que obedientes. Tem uns que são arrogantes, querem debater com a gente. Então aí eu já me recolho, entende? Mas tem uns que aceitam, também fala da Bíblia com a gente, escuta, sabe? E ontem foi isso aí também, com o mecânico, eu estava trabalhando lá com o mecânico, ele estava trabalhando no meu bote lá, e até foi agradável. Ele escutou eu falar, ele também debateu, entende? Foi muito legal o papo. Nós falamos da Bíblia, ele foi legal, ele concordou comigo, só que falou que não, ainda é cedo para ele. Ele falou que ainda é cedo para eu aceitar. Eu falei, tá bom, tudo bem. Né? Mas foi nota 10 ontem, na parte da manhã. Eu não sei vocês, mas a internet hoje deve estar horrível, não sei se para todo mundo, mas está complicado de ouvir, né? O Valmir hoje saiu um pouco cortado, mas eu peguei o finalzinho, Valmir, a expressão dele, né? Ainda é cedo para ele, né? É uma tônica de muitas pessoas, né? Não, ainda não, talvez daqui a um tempo, alguma coisa assim. Mas enfim, né? Alguns ainda a misericórdia de Deus permite que chegue, outros nem chega lá, né? Aí acaba indo embora sem Jesus Cristo. Legal, muito bom. Queria ouvir vocês aí, vamos lá, fala aí, pessoal. Quem mais tem, assim, algum tipo de estratégia que pensa, né? Eu digo intencionalmente, né? Pensa sobre isso e tenta desenvolver ah, com as pessoas com quem se relaciona. Mas ninguém? Atualmente, nessa. Estão me ouvindo, né? Faz assim com o dedinho. Então, né? Eu posso falar sobre mim? Tá bom. Só para saber aí, porque hoje a internet tá. A Ira já travou para mim. Eu acho que é a sua. Posso Eu falar? acho que é a sua, pastor. Olha só. Eu acho que é a sua. Uhum. Agora quem travou foi ele. Que eu caí. Voltou. Por acaso eu caí? Sim, Vocês caiu estão me de novo. ouvindo? Eu acho que é a sua internet, hein, pastor? Eu acho que eu caí. Eu não sei o que aconteceu. Tá tudo travado para mim aqui. Acho que a sua internet não está boa.
Voltei ou não? Vocês estão me ouvindo? Sim. 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 Rapaz, hoje tá horrível. Mas enfim, vamos lá. Vamos tentar. Então, nós estávamos na pergunta, né? Ouvindo um pouquinho vocês, vamos ver se a gente consegue de ouvir aí quem é que quer compartilhar um pouquinho qual estratégia intencional, né, que procura desenvolver sal e luz para alcançar as pessoas. Alguma coisa que você faça objetivamente. A Dira ia falar, não sei se você está me ouvindo, Dira, se você consegue. Sim, pastor, estou ouvindo. Então, nesses Por dias de favor. pandemia, o que eu tenho procurado fazer é entrar em contato com as pessoas que eu conheço, ou não crentes, ou que não estão assim tão firmes com Deus atualmente, e me colocado como intercessora, sabe? Eu falo assim, olha, eu quero orar por você nesse tempo que está difícil para todo mundo e tal, e aí eu queria fazer isso. Se você tem algum medo, alguma necessidade, eu queria orar por você. E todo mundo quer, ninguém recusa, sabe? E aí é uma porta de conversa depois, né? Porque aí toda semana, todo tempo, eu posso entrar em contato de novo. E, olha, eu estou orando por isso, como é que tá? E entrando com a palavra de Deus. E tem sido assim muito impressionante. Tem uma amiga que ela também, a gente cresceu na igreja, mas ela está afastada. E quando eu perguntei para ela por que ela quer que eu ore, ela falou assim, eu tenho muito medo de meus filhos morrerem nessa pandemia e eu continuar viva. Isso tocou tanto meu coração, sabe? De pensar assim, como as pessoas estão sofrendo. A gente tem a paz, a gente tem a resposta e a gente pode, né, ser sal e luz. E aí eu tenho feito isso com outras pessoas também, tem sido bem bacana. E é uma dica para esses dias difíceis, hein? Que joia. Legal. Isso é bem intencional, né? Você forçar o contato e, como a Dira falou, né? Ninguém recusa a oração, né? E aí você vai acompanhando e vai glorificando a Deus, né? Por aquilo que Ele certamente vai fazer, né? Legal. É mesmo de poder dedicar um tempo para ouvir o coração daqueles que você conhece, que sabe que ou estão afastados ou não têm a Cristo, e certamente estão com medo, né, do que possa acontecer, né? Então é um momento mesmo de nós compartilharmos o Evangelho e falarmos do amor e da paz do Senhor. Nesses momentos mais complicados, as pessoas são um pouco mais sensíveis, né, como nós temos falado. Então, acho que seria legal a gente desenvolver aí essa estratégia, porque todo mundo tem contato, né? Todos nós temos contato, todos nós temos WhatsApp, então é só dedicar um tempo aí por dia, talvez aí uma meia horinha, para nós podermos investir na vida dessas pessoas que nós sabemos que passam por medo ou angústia, né? Alguma coisa assim. Legal, estou escrevendo aqui para depois eu vou enviar para vocês. Mais alguém que tem feito alguma coisa, quer compartilhar? No trabalho aí, como é que tem sido feito? Como é que você se posiciona? Fale. Ô, pastor, Oi. aí tem uma certa dificuldade aqui, porque eu estou vendo todo mundo aqui e a nossa câmera está lá, né? Viu, pastor? Então, no meu trabalho, o que eu procuro fazer primeiramente é fazer o meu trabalho com excelência, sabe? Porque isso já me rendeu muitos outros trabalhos, já conheci muitas outras pessoas. Então, isso daí é uma marca no meu trabalho.
Eu sempre costumo... tem uma frase que fala assim, que eu tomo para mim, que diz o seguinte, ó, faça o seu trabalho como se o seu patrão, o seu chefe estivesse olhando sobre os seus ombros, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu faço. Então, e a partir daí, as oportunidades que me aparecem sempre de estar compartilhando o evangelho também vou compartilhar, entendeu? Mas a primeira coisa no meu trabalho, né, é isso. É poder fazer o melhor trabalho possível, como cristão, entendeu? E na família, sempre em contato, como a Dira falou, né? Aqueles que ainda não conhecem a Cristo, e tem umas irmãs que elas são frequentadoras de igreja ainda, mas não conhecem verdadeiramente, né, Cristo. E sempre que elas têm alguma dificuldade, elas vêm para mim, né? Vêm conversar comigo. Então eu tenho sempre essa oportunidade. E aos poucos eles têm vindo para Cristo, né? Minhas irmãs, meus cunhados, minha família. Então, assim, eu vou levando. É isso. Joia. Legal, Rosa. É uma outra estratégia, na verdade, né? Uma outra ideia, né? Que é tão bíblica quanto a outra, né? Que é de fazer as coisas, como diz Colossenses capítulo 3, né? Fazer todas as coisas como para o Senhor. Né? Então, esse é um testemunho, como você falou, abre porta, né? Então, é legal. Abre porta nos dois sentidos, né? Abre porta para o trabalho normal, como você fala, e abre porta para compartilhar o evangelho, né? De ver alguém que faz as coisas de maneira séria, de maneira que honra ao Senhor. Muito legal. É importante pensar nesse lado também, que a gente acha muitas vezes assim, que não é tão espiritual quanto falar de Jesus, né? Mas é tão espiritual quanto. Muito 10. Mais alguém? Senão eu sigo para frente aqui. Pastor, deixa eu falar para Rosa, não, pegando esse testemunho dela, né? Eu ouvi contar uma história de verdade, né? Um testemunho que uma diarista, assim, ela também era como a Rosa, trabalhava com excelência e tudo mais. Só que ela estava trabalhando na casa de uma senhora e aí ela chegava para trabalhar e a senhora às vezes estava na cama ainda, não tinha, sabe, saído do quarto. Aí ela preparava, não era obrigação dela, mas ela preparava um café da manhã e levava na cama para essa pessoa. E batia e tal, né? Sabia que ela já estava acordada. Ah, imagina, você não precisava trazer aqui para mim e tal, né? Imagina. Não, mas a senhora está deitada, fique aí e tal. E ela foi fazendo isso. Aí, essa senhora falou assim, eu vou tomar café na mesa, né? Porque ela fica trazendo o café aqui para mim, vou tomar na mesa. Aí, já levantava logo para tomar o café na mesa. Mas aí chamava essa mulher, né? E ela falava assim, nossa, você é diferente, né? Você faz além do que você precisa fazer. E aí ela testemunhou da fé dela e ela falou assim, se a senhora quiser, eu oro agora. A gente tem esse costume de orar e tal, né? E aí começou a orar. Aí essa dona da casa começaram a tomar café juntas. E sempre ela orando pelo café. E ali começaram a compartilhar. Hoje ela é uma senhora convertida, ela pediu para ir para a igreja, falou com o pastor e entregou a vida a Cristo, e hoje ela é uma membro de uma igreja aí, da mesma igreja, né, dessa diarista. Então, achei tão bacana isso, né, de você também procurar uma brecha, assim, para você surpreender positivamente. Fazer alguma coisa além, que aquilo é além, ali a pessoa fica instigada, né? Além do que lhe é pedido, né, Dira? É isso mesmo, né? Fazer além do que lhe é pedido, né? Isso é muito... É verdade. É verdade. Acho que o crente é desse jeito, né? O crente é assim, né? O crente é aquele que faz com excelência, tem os olhos voltados para algo a mais que ele pode servir, que ele pode fazer, que não é obrigação dele, mas ele faz por amor, ele faz porque ele pode ser
uma ponte, né, para alcançar os perdidos, né? Então, acho que é uma estratégia, né? Você sabe, né, e procura agir desta maneira, né? Tem o discernimento, né, no seu trabalho, aonde for ali, o discernimento de perceber o que você pode fazer para que isso seja uma ponte para alcançar o coração de alguém, né? Eu acho que é muito importante isso aí. Muito legal. Vou marcar aqui, trabalho e algo a mais. Eu acho que essas questões que nós estamos colocando serve de alguma maneira para alguns de nós aqui como uma estratégia mesmo. Você desenvolve uma estratégia, você procura fazer, né, com aquele objetivo diante de Deus. As pessoas não sabem, né? Mas você tem objetivo diante do Senhor. Então você vai desenvolvendo, né? Você vai plantando, uma hora vai germinar, uma hora você vai colher, né? Mas você faz isso sistematicamente, né, no teu próprio coração e colocando isso diante do Senhor, né? Eu acho que cada um de nós, no nosso trabalho, tem que ter alguma coisa assim, né? Deus usa essas situações. Muito jóia. Alguém mais que tem alguma contribuição aí que talvez sirva de exemplo para outros irmãos? Pastor, só falar mais uma coisa. Outra estratégia que eu acho assim que eu acho que é importante é as pessoas saberem no seu serviço que você é cristão. Porque se elas souberem, eu me lembrei, estava falando para a Rosa agora, me lembrei de uma situação que quando eu trabalhava no McDonald's. Então, todo mundo sabia que eu era cristão. Então, sempre tinha aquela discussão sobre qualquer assunto da igreja, né, esse tipo de coisa. Então, os caras falavam assim, peraí, deixa eu contatar o meu cristão de plantão. Aí o gerente perguntava para mim sobre qualquer assunto. Aí você pode falar. Então, todo o meu trabalho que eu trabalhava, o pessoal sabia. Então, quando eu trabalhava no banco também, diversas vezes a gente, no caixa, o pessoal começando a discutir sobre algum assunto, então eu sempre tinha uma coisa para falar. Então, a estratégia é, se a pessoa souber que você é cristão, e aí você tem uma chance ali porque todo mundo vai querer sempre apontar alguma coisa e você pode esclarecer naquela hora, né? O pessoal tem sempre aquela discussão, né? De achar que isso é errado, que isso é certo. Aí você tem a condição de esclarecer. Fala assim, a Bíblia diz isso, né? Não sou eu que estou dizendo, mas a Bíblia diz isso. Então, aí Verdade. Você leva ao conhecimento a pessoa. A pessoa às vezes está falando de uma coisa que ela nem sabe, nem tem ideia. E você é a pessoa que tem a Bíblia lá e pode esclarecer, né? Então, é meio polêmico, mas é uma estratégia de você conseguir falar alguma coisa. Sim. Né? O tempo todo. Eu sou assim, tudo o trabalho que eu tenho, com as pessoas que eu toco, é sempre assim. Eu sempre tenho aquela dúvida e você pode esclarecer, né? Então, acho que uma estratégia boa é essa, a pessoa saber que você é cristão. Se travou de novo, pastor? Estou caindo muito, como diz. Tá aberto aqui, ó. Calma aí. Pastor, acho que travou. Todo mundo mudo? Por favor, fala. Tá mudo, pastor? Agora me ouve. Sim. Caramba, caí mesmo, ficou tudo preto aqui para mim. Agora voltei. Hoje está complicado, mas vamos lá. Muito bom, Marquinhos, legal, né? Eu acho que é lembrar daquilo que nós vimos lá da luz do alqueire, né? Nós temos que mostrar, né? Claro que ninguém chega num trabalho novo lá, né?
e chega e fala assim, olha, o negócio é o seguinte, eu sou crente, tá? Né? E ninguém faz isso, né? Mas é aquela coisa, os seus posicionamentos, conforme você vai agindo, então de alguma maneira vão questionar, vão perguntar. E aí, claro, você se posiciona e a partir daí a ponte já está formada, né? Já está colocada para poder compartilhar o evangelho. Muito bom, queridos. Anotei aqui, depois eu compartilho com vocês, que eu acho que é muito legal de nós servirmos de encorajamento uns para os outros, e pode ser que a experiência do Marquinhos seja a de outro irmão, né? O testemunho que a Jandira colocou aí, né? Juntando com o da Rosa, né? Será muito legal a poder contribuir na vida dos outros. Ok, vamos seguir então, queridos. Vamos lá para frente aí. Nós falamos a semana passada até o versículo 16. Vamos seguir hoje a partir do 17 em diante, né? Até então, temos compartilhado um pouquinho sobre a influência do cristão, né? Falamos do sal e luz, falamos das bem-aventuranças, e hoje eu quero entrar um pouquinho mais falando sobre... o Senhor vai colocar aqui agora, mais ou menos assim, seis ilustrações ou 6 áreas, né, que o Senhor vai corrigir, né, a ideia dos fariseus, corrigir a interpretação dos fariseus, corrigir o modus vivendi, né, daquele povo naquela época. Mas antes de entrar nessa parte mesmo, eu queria destacar uma coisa que é tão bonito de ver na palavra de Deus, porque, infelizmente, muitos cristãos ainda, né, olham para a palavra de Deus como se ela fosse apenas uma coleção de pedras preciosas, né? Mas ela é muito mais do que isso. Por que eu quero compartilhar isso aí, né? Porque muitos cristãos, às vezes, você conversa com outro e ele é como se fosse uma coletânea de pensamentos preciosos, de pedras preciosas, a palavra de Deus. E ela não é apenas isso, né? Há toda uma estrutura teológica, toda uma estrutura literária, né? Toda uma questão de um desenvolvimento histórico, progressivo, dos propósitos de Deus, dos propósitos redentores de Deus dentro da palavra do Senhor. Então, eu queria apenas destacar, antes de entrar naquilo que o Senhor coloca lá a partir do versículo 17, eu queria que a gente lembrasse, né, e tivesse sempre este conceito no nosso coração da palavra de Deus, dessa questão de fatores históricos, fatores teológicos, fatores literários, que fazem essa contribuição para o nosso entendimento da palavra de Deus. E isso diz respeito ao Sermão do Monte, né? Especificamente no que eu quero destacar 2 coisas aqui, né? Se nós olharmos a própria questão da estrutura literária, por exemplo. Eu não sei se vocês perceberam na leitura, mas o reino dos céus ele é tão importante naquilo que Jesus está falando, que, por exemplo, quando você vê as bem-aventuranças, ela começa com isso e termina com isso. O que a estrutura literária fala que é um inclusio. O que é isso? Se você olhar o versículo 3, ele fala o quê? No capítulo 5 eu estou. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ok? E o versículo 10 termina como? Bem-aventurados os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Assim como ele termina, como ele começa as bem-aventuranças, né, ele termina, né, do versículo 10, depois do 11 ele vai repetir a perseguição, mas até o 10 ele fala do reino dos céus, aqui e aqui. No meio, aí ele vai falar dos mansos, dos pacificadores, dos limpos de coração, dos que têm fome e sede de justiça, mas esta realidade é literária.
né, nunca está à toa, né, mostrando a ênfase que Jesus deu à questão do reino dos céus. Agora, a partir do 17, ele vai entrar em outra parte de inclusio, né, que a gente chama na parte literária, que é a lei e os profetas. Então, a partir do 17, ele vai falar assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, ok? E aí ele vai seguir, vai falar sobre 6 ilustrações, e aí você vai até o capítulo 7, versículo 12, que é a chamada regra áurea, ou lei áurea, né? Regra áurea que eles falam, né? Ele fala assim: tudo, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós, porque esta é a lei e os profetas. Então ele vai começar falando no versículo 17 da lei dos profetas, e até o capítulo 7, versículo 12, ele vai fechar novamente para mostrar a importância das escrituras do Antigo Testamento. Estão comigo? Estão entendendo? Então, no primeiro, o Senhor literariamente deixou registrado para nós a importância do reino de Deus, do reino dos céus. Tá? E aí, a partir dessa realidade, ele vai colocar, então, a questão da escolha, né? Se você vai escolher entre 2 caminhos, você vai escolher entre 2 árvores, você vai escolher entre 2 fundamentos. Do capítulo 5 ao capítulo 7, ele vai colocar essa realidade das escolhas que nós fazemos. E em meio a tudo isso, ele vai destacar 2 questões, né? Que é o reino dos céus, nas bem-aventuranças, e ele vai destacar a lei e os profetas, mostrando a importância do Antigo Testamento. Por quê? A importância do Antigo Testamento? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele é o cumprimento do Antigo Testamento, das promessas do Antigo Testamento. Tá? Então, eu queria que a gente lembrasse disso e guardasse no coração, para que nós entendêssemos esse desenvolvimento da história redentiva, né, de como o Senhor deixou revelado para nós toda essa realidade, para que a gente não pegue assim apenas a Bíblia aqui e ali, sabe, em um pensamento precioso aqui e ali, mas entendêssemos toda essa realidade progressiva, redentiva dentro da palavra de Deus, entendeu? Então, o reino dos céus, a lei e os profetas. E aí agora, a partir do versículo 17, né, alguns autores, né, colocam assim que esses versículos são bem difíceis, né, especialmente do 17 até o 20. Eu quero ler com vocês, e aí eu vou fazer algumas perguntinhas para vocês, o que vocês acham. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um til jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Muito bem. Nós conhecemos esse texto, tá? Eu creio que conhecemos esse texto, mas o Senhor coloca aqui, eu não vim para revogar, né? Eu vim para cumprir, né? Muitos cristãos hoje, né, quando olham para essa passagem, né, não seguem muitas vezes
né, a lei do Antigo Testamento. Aí eu quero perguntar para vocês, o que vocês acham que o Senhor está colocando aqui, né? Muitos dividem a lei em 3 categorias: moral, civil e cerimonial. Aí eu pergunto, o que vocês acham? O Senhor está nos dizendo, né, de que essa lei que ele cumpriu toda, e nós cristãos hoje, qual lei que nós deveríamos cumprir? Né? O que nós não estamos sujeitos ou estamos sujeitos? Como é que você vê estes versículos aqui, quando ele fala, especialmente o versículo 20, falando aos fariseus: se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. O que vocês acham? A lei civil do Antigo Testamento foi abolida porque o povo de Deus já não é mais uma nação. A lei cerimonial, ela caducou porque ela apontava para Jesus, e Jesus cumpriu, morrendo na cruz, então ele tornou obsoletas, né, as cerimônias do Antigo Testamento. Aí nos resta a lei moral, e essa lei moral que Jesus está se referindo aqui, que nunca muda. E aí? O que vocês acham? Como é que vocês leem essa passagem? O que vem à mente de vocês quando fala da lei? Não estamos mais debaixo da lei, mas sim da graça, Paulo fala. Que lei é essa? Cri, 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 cri. Pastor, Oi. então, assim, a lei hoje, assim, seria, assim, impossível de a gente cumprir, né? A lei, como eu vou falar assim, humanamente, né? Então, Jesus veio e sacrificou no nosso lugar, e ele nos deixou um novo mandamento, que é amar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente ama a pessoa, a gente automaticamente já cumpre a lei, porque se eu amo, eu não vou matar, se eu amo, eu não vou roubar. E também, assim, por que a gente consegue, né, amar, né? Porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Então, eu creio que esta é a forma de a gente cumprir a lei hoje. Então, Jesus veio trazer essa condição para a gente cumprir a lei. Eu entendo assim, não sei se é bem isso. Legal, muito jóia. Muito bom. Nessa divisão, né, se a gente fosse colocar assim, lei moral, lei cerimonial, lei civil, se fôssemos dividi-la, né, vocês concordam com essa questão? Né, a nossa parte aí seria cumprir a lei moral. E se você concorda, o que você acha que é a lei moral que o crente hoje tem que cumprir em relação ao Antigo Testamento, ao Novo, mas especialmente a questão da lei? O que é a lei para nós hoje? Pastor, eu acho que Jesus, eu acho que o que ele fez, o que ele queria, eu acho, né? É que a gente cumprisse a lei, mas não por só cumprir. Não vou matar porque a lei diz, mas não vou matar porque eu amo, né? Ou não vou roubar porque eu amo, não porque a lei, né? Porque tem gente que fala, como falei, eu não vou agredir uma pessoa porque a lei me proíbe, mas na vontade, por dentro, ele está com vontade de agredir. Então, eu acho que o que Jesus fez foi mostrar que não era só cumprir a lei, mas cumprir a lei do jeito certo, né?
de realmente cumprir porque está no seu coração, está em você a lei de cumprir, você ama a lei de Deus. Então, eu acho que essa acho que é a diferença que Jesus mostrou, né? De eu não matar porque está na lei, mas porque eu amo. Né? Acho que é diferente. Legal. Ele vai, o Senhor vai usar uma das ilustrações, né? E a primeira que a gente vai tratar, espero tratar um pouquinho hoje, agora de manhã, é essa questão mesmo de interpretar corretamente aquilo que o Antigo Testamento está dizendo. O Senhor cumpriu toda a lei, né? Cumpriu a lei moral, cumpriu a lei cerimonial e cumpriu a lei civil. Especialmente a parte até cerimonial que os cristãos falam, né? De que nós hoje não estamos mais sujeitos, né? Na verdade, por conta essa questão cerimonial diz respeito ao povo de Israel, né? E o Senhor cumpriu toda aquela parte de cerimônia na vida dele, como cordeiro, como sacrifício, todas aquelas questões que nós conhecemos já no Antigo Testamento. Mas ele cumpriu toda, né? E ele fala: eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Então, é importante lembrar para nós também de que nele, em Jesus Cristo, tudo foi cumprido, né? E nós não temos que cumprir nada também, até como a Renata falou, nós nem temos condições de cumprir. Tiago fala isso, Tiago fala assim: nós erramos em um ponto da lei, nós erramos em toda a lei. Lembram disso? Né? Então, se eu pecar num ponto, eu vou pecar em toda a lei, isto é, não há condições de nós cumprirmos toda a lei. Por isso que somente o novo Adão, né, o Senhor Jesus Cristo, ele pôde cumprir toda a lei. E porque ele cumpriu toda a lei, Paulo fala, nós não estamos mais debaixo da lei. Porque toda a lei foi encerrada, né, na cruz do Calvário. Né, encerrada como cumprida, mas não abolida. Né, no sentido de que nós não precisamos mais cumprir. Tá? E nós temos a lei, nós temos os mandamentos, né, nós temos todos os princípios e preceitos da palavra do Senhor que nos cabe obedecer, né, mas não cumprir a lei para alcançar um propósito, né, porque a lei ela não soluciona o problema do pecado. Né? A lei ela apenas aponta para o pecado, mas ela não resolve o problema do pecado. Só quem resolve o problema do pecado foi aquele que cumpriu toda a lei, o Senhor Jesus Cristo. Então, a lei foi resolvida, foi cumprida, né, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Tá? Mas é importante nós lembrarmos essa questão mesmo de que o cristão não está mais debaixo da lei, tá? Mas ele tem os seus mandamentos, tem as suas ordens na palavra que nós não podemos deixar de obedecer. E aí é o que eu entendo que o Senhor coloca aqui a partir dos exemplos que ele vai colocar para nós, né? De como é que nós interpretamos essa lei. Na verdade, ele interpretou corretamente para que nós possamos confiar e obedecer do jeito que ele coloca. Então, quando o versículo 20, ele fala, olha, a vossa justiça, ela tem que se exceder, tem que ser maior, né, em muito a dos escribas e fariseus, senão vocês não entrarão no reino dos céus. O Senhor está já anunciando para eles, né, e revelando para nós essa questão do Novo Testamento da justificação pela graça. Então, a vossa justiça tem que exceder em muito. O que ele está dizendo? Da questão da justificação que nós alcançamos na pessoa dele. Então, como é que a minha justiça excede? Na verdade, ela só pode exceder, né, quando eu me encontro justificado por aquele que é a nossa justiça, né, que é o Senhor Jesus Cristo. E aí, a partir dessa justificação, aí é para nós, então, a questão da fé, da santificação, da obra regeneradora, como a Renata falou, da pessoa
do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Por isso que Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, né, e ele coloca toda aquela linhagem lá, e ele fala assim, olha, eu era zeloso, eu era irrepreensível, eu era um fariseu, né, bem firme, mas todas essas coisas não me justificavam diante do Pai. Né? Então ele fala, tudo isso aí é refúgio, tudo isso aí é lixo. Por quê? Porque essas coisas, a obediência a esta lei, não me justificava diante de Deus. Né? Então o Senhor coloca, olha, ele já está pré-anunciando a questão da justificação que ele iria oferecer a todos. Os fariseus, os escribas, todo aquele povo lá, eles se achavam justificados, né, por duas questões. Primeiro, porque eles eram fariseus, eram do povo de Israel. Então, ser do povo de Israel, para eles já era uma garantia de que eu sou de Deus, que eu estou no céu. Né? E o segundo ponto é a própria realidade de que eles estavam obedecendo a lei, mostrando para as pessoas, vocês conhecem as passagens, né, de que eles estavam querendo mostrar para as pessoas que eles eram aqueles que cumpriam os mandamentos, mas não cumpriam. É o que Jesus vai falar aqui. Você achava que cumpria, né? Mas no fundo, lá dentro do coração, você era um sepulcro. Né? Então, ele vai mostrar para a gente nós estamos falando bastante sobre isso, né? De que a grande questão nossa hoje, como crente, é de que não pode ser, não é apenas uma questão externa, é realmente uma questão interna. O cristianismo, ele é muito mais do que uma questão externa. O cristianismo é uma questão do coração, é uma questão do interior, é uma questão lá de dentro, é a questão da motivação. Por que que eu faço o que eu faço? Né? Por que que eu me dedico a fazer o que eu estou fazendo? Né? Ontem, na devocional nossa, como família, né, uma das questões que nós conversamos bastante foi esse ponto, bem simples entre nós três aqui em casa. Né? Por exemplo, né, nós fazemos o nosso tempo juntos, né? Por quê? Porque eu quero ganhar pontos com Deus? Porque eu quero... O que eu quero? Né? Se é uma questão interna, se é uma questão do coração, né? Eu faço porque eu sei que eu preciso, eu sei que isso agrada ao meu Deus, eu sei que isso alegra o coração dele, né? Eu sei que é um momento importante na minha vida. Então, essas questões que devem motivar aquilo que nós fazemos. Né? Então, o cristianismo, ele é fundamentalmente uma questão do coração, que é o que Jesus vai começar falando. Né? Aí ele vai começar a aplicar. Primeiro ele mostra para os fariseus, para aquele povo lá, de que eles estavam esquecendo de um detalhe muito fundamental, que é a questão interna, né? De que é a motivação daquilo que nós fazemos. Né? Como o Marquinhos falou, né? Juntando com o amor da Renata, né? Aquela questão, né? Como é que está o meu coração em relação a, por exemplo, quando ele vai falar sobre o assassinar, sobre o matar, né? Então é interessante lembrar dessas questões, porque o Senhor vai colocar nesses blocos, né, nos blocos que vai para frente, a partir do versículo 21 aí, né, é importante lembrar que ele vai dizer, olha, ouvistes, né, ouvistes o que foi dito para vocês, né? Ele não começa falando alguma coisa assim, o Antigo Testamento diz isso. Né? É interessante que ele fala assim, olha, vocês estão ouvindo isto, porém, né, não é bem assim. Ele não apenas, né, enfatiza aquilo que o Antigo Testamento ensinava, como ele corrige, interpreta
corretamente aquilo que até então os fariseus estavam observando de maneira medíocre, né, pela metade, né? Eu estou falando isso porque muitos de nós, né, muitos cristãos, nós erramos demais nesse ponto. Nós erramos demais assim em adaptar, né, um princípio bíblico, adaptar uma passagem bíblica de acordo com o meu conceito, de acordo com aquilo que eu quero, ou aquilo que eu fui acostumado a ouvir. Sempre disseram isto, ou sempre foi feito desta maneira, né? E a gente, às vezes, vai no val da valsa e vai seguindo do mesmo jeito, né? Então, a gente faz uma adaptação ao que nós ou fomos acostumados ou que nós queremos. Este primeiro ponto aqui que Jesus coloca, para mim é tão fundamental, né? Eu vejo muito isto acontecer no meio cristão. Este primeiro ponto aqui que o Senhor coloca é muito sério, né? Que ele fala do assassinar, do matar, né? Então ele vai falar da ira, né? Da ira difamatória, da ira e também da parte da reconciliação, né? Do versículo 21 até o versículo 26. Posso entrar lá nesse ponto ou vocês querem comentar alguma coisa do que eu já falei? Ok, então vou seguir, então vou ler, tá bom? Ficou claro o que eu falei antes sobre a questão da justiça, sobre a questão da lei? Tem alguma dúvida ou tá tranquilo? Tá tranquilo? Entenderam que o Senhor coloca sobre lei e sobre justiça? Tá bom. Então vamos lá. Primeira ilustração que o Senhor coloca. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que tem motivo, tem algumas versões que não colocam isso, tá? Vê se na tua Bíblia está entre colchetes. Está entre colchetes sem motivo? Ou sem causa? Tem alguém que tem essa versão? Ok, vou explicar o porquê. Sem motivo. Isto. Todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Só explicando essa questão do sem motivo, em algumas versões ele está aí entre colchetes, é porque muitos estudiosos entendem de que quando os escribas, né, quando o pessoal traduziu, né, a essa questão, né, eles acrescentaram, né, esse entre parênteses em alguns manuscritos. Sabe por quê? Porque eles achavam que Jesus não poderia ser tão rigoroso a ponto de excluir qualquer tipo de ira. Por isso, alguns manuscritos colocaram, né, essa questão do sem motivo para que dá uma amenizada naquilo que Jesus falou. Deu para entender? Né? Tipo assim, Jesus está sendo muito rigoroso, muito radical, né? Então, deixa eu dar uma interpretada aqui nessa questão
do sem motivo. Mas eu coloco aí uma questão muito séria, né, de que é a ira contra o irmão, a ira contra alguém, e ele fala de que não matarás, quem matar estará sujeito a julgamento, e ele está dizendo, então, que aquele que se ira, que está irado contra o seu irmão, né, também estará sujeito a julgamento. Então, quero olhar primeiro duas coisas. Primeiro, a questão da ira, e depois, espero que dê tempo, da gente entrar na questão também. Você está dizendo toda e qualquer ira, ele está dizendo que isso vale para qualquer coisa, então não há lugar para algum tipo de ira, ou há lugar para algum tipo de ira. Aí eu quero ouvir vocês um pouquinho também, tá legal? Então, o que o Senhor está colocando aqui? Primeiro, ele está comparando a questão da irar contra alguém, irar-se contra alguém, né, no mesmo nível, radicalmente falando, da questão do não matarás. Né? E aí ele está dizendo, depois ele ilustra isso a partir do versículo 23, né, dizendo de que a oferta que eu faço a Deus não tem valor nenhum se dentro do meu coração eu estou matando alguém, ou eu matei alguém. Então ele é bem sério o que Jesus coloca. Primeiro ele classifica a questão de eu me irar contra alguém, né, e proferir um insulto. Eu creio que Jesus aqui é bem radical, né, quando ele coloca assim, se eu chamar alguém, por exemplo, de tolo, depende da versão, né, alguém pode chamar de a palavra raca, né, que é uma palavrinha que significa vazio em aramaico. É como se eu chamasse alguém de idiota, falar, ô, seu idiota. Né? Quando eu faço isso, né, o Senhor coloca numa coisa bem séria de que eu estou sujeito também a julgamento. Entende? Então, é muito sério a questão de insultar alguém, né, de ofender alguém. O Senhor coloca que é uma coisa que é digna de julgamento. Né? Ele fala primeiro de se irar contra o irmão, proferir um insulto, chamar de raca, né? Ou de tolo, de idiota, de vazio. Né? Ele está dizendo que, para ele, é como se você estivesse matando, você também está sujeito a julgamento. Veja como é bem radical o que o Senhor coloca aqui. Né? Que nós, muitas vezes, nós cristãos, nós muitas vezes relegamos, né, a um segundo plano essas questões. Né? Vocês falaram bastante sobre essa questão aí de fazer com excelência, né? A Rosa usou exemplo aí também, né? Essa questão mesmo de nós, cristãos, olharmos para a palavra de Deus, com aquilo que Jesus está dizendo aqui, com toda a profundidade que ele coloca como profundo para ele, como sério para ele. Nós, às vezes, ofendemos as pessoas, nós, às vezes, machucamos as pessoas, né? E aí, não, eu estou na graça, estou debaixo da graça, não é lei. Né? Eu tenho a liberdade de fazer isso. Né? Então, o que eu entendo aqui que o Senhor coloca? Essa profundidade de nós não insultarmos ninguém, de nós não nos irarmos a ponto de insultar, né, de machucar, de ofender, de ferir. E se assim fizermos, nós nem procurarmos resolver a questão. É possível que a gente faça em algum momento? Eu creio que sim, todos nós aqui somos sujeitos a isso. O que eu vejo que o Senhor coloca aqui é, primeiro, a paridade que o Senhor coloca, tá? A comparação que Jesus coloca.
que a gente nunca diminua aquilo que o Senhor coloca. Entende? Que a gente nunca diminua, que a gente olhe para esse tipo de situação na minha vida com a mesma seriedade que Jesus colocou. Este é o primeiro ponto. E segundo, é que eu também interprete do jeito que o Senhor coloca aqui a reconciliação. Que eu olhe para este exemplo aqui e procure fazer do jeito que Jesus colocou aqui, com a mesma profundidade do problema, mas com a mesma profundidade da solução. Eu não posso ficar apenas na primeira parte, né? De assim, puxa, olha que coisa séria que eu fiz, né? E aí, como é que eu resolvo? Deixa para lá, o tempo vai resolver, a gente vai vivendo e as coisas vão se acertando. Não é assim, porque o Senhor não colocou desse jeito. Ele usou uma ilustração. E ele usa uma ilustração que tem tudo a ver com o nosso dia a dia, com a nossa vida. Quando ele fala da minha oferta, né? Então, tem muitas situações que acontecem de que a pessoa enfrenta um conflito, ofende, né? Machuca, né? Enfim, não está bem, e ela primeiro, não entende que aquilo que ela fez, aos olhos de Deus, é muito sério. E outra, ela não vai fazer aquilo que Jesus mandou fazer. Falou, olha, deixa a tua oferta lá, vai e resolve. Vai e acerta a situação. Então, tem muitos cristãos que feriu ou foi ferido, está magoado ou magoou, e aí ele acha que não resolveu. Primeiro, não interpretou do jeito que Jesus interpretou. E segundo, não resolveu do jeito que Jesus deixou revelado. E ele vai e quer oferecer a oferta dele. A oferta aqui não é só uma questão material, não. É a oferta mesmo da sua adoração. A oferta da sua vida. Está lá adorando a Deus, cantando, enquanto lá dentro do coração dele, ele é um assassino. Ele está sujeito a julgamento. E o Senhor coloca para ele, fala assim, olha, deixa, essa oferta não tem valor nenhum. Ela só vai ter valor quando ela for pura de coração. Então, resolve, vai lá, resolve a situação, depois volta e oferta. Essa seriedade que nós muitas vezes não fazemos. Por isso que eu estou falando que o Senhor coloca aqui uma interpretação muito séria, muito profunda, que nós cristãos podemos correr o risco de ficar na superfície. Só na superfície, né? A gente acha que o tempo passa, o tempo resolve, e assim a gente vai vivendo a vida cristã. Então, é uma primeira ilustração, né, de que, volto a dizer, para mim é muito profunda, muito séria, que nós temos que aprender a resolver do jeito do Senhor. Né? Primeiro lembrar, né, para evitar uma segunda parte, primeiro lembrar de que eu não posso me irar a ponto de ofender. A gente vai falar um pouquinho depois da questão da ira. Né? Eu posso me irar? Eu acho que vocês vão responder que sim, acho eu. Né? Mas como é que essa ira é vivida pelo cristão? Né? Eu posso me irar? Posso, mas eu não posso ofender. Não posso chamar de idiota, de tolo, de vazio, né, de imbecil, ou qualquer coisa do gênero. Não posso fazer isso. E se eu fizer, bom, aí eu tenho que ir lá me reconciliar, né? Eu tenho que viver aquilo que Jesus colocou aqui, porque aí quando eu for entregar minha oferta, eu estou com o coração puro.
eu estou com o coração tranquilo diante de Deus. Senão o Senhor fala assim, pode esquecer que essa oferta eu não aceito. Quero ouvir vocês. O que vocês acham? Isso acontece bastante? Isso acontece muito no meio cristão? Ou não? Isso não acontece com a gente? Acontece muito na família? Ou não acontece com a gente? Acontece muito nos meus relacionamentos pessoais com amigos, parentes, ou não acontece com a gente? Vamos lá, povo Deus. Quero ouvir vocês. Eu acho que, pastor, a ira, ela faz parte aí da natureza humana, né, também, né? Ou seja, alguns chegam na ira primeiro, outros chegam depois, mas em algum momento alguém vai chegar na ira, né? E assim como os outros pecados, né, é pecado, a gente tem que corrigir também. Até por essa questão que fala na passagem do Sermão do Monte, que perde a nossa comunhão, né, nos torna um assassino. Nada que a gente faça vai chegar ao trono de Deus com o coração irado. Então, eu penso que, assim como os outros pecados aí, é aquele que a gente tem que tentar evitar, né? Mas é possível que em algum momento ela chegue. E aí, quando ela chegar, eu cair diante aí dos pés do Senhor, pedir perdão e corrigir toda a situação para que a nossa comunhão aí seja restabelecida por completo com o Senhor. E aí o nosso louvor, nossa adoração, nossa vida, nossos pedidos, tudo esteja novamente religado com a comunhão com o Senhor. Legal. Exatamente. A ira faz parte da natureza humana. A gente pode enfrentar a ira de 3 maneiras, né? Tiago fala lá que a ira do homem não produz a justiça de Deus, né? Então, a minha ira, ela nunca vai produzir, né? O efeito dela nunca vai ser bom. Ela não vai produzir a justiça de Deus. Mas eu posso enfrentar a minha ira, que ela vai vir em algum momento ou outro, como a Dini colocou, ela vem mesmo, né? Em alguns vem com muito mais facilidade, em alguns vem com muito mais frequência do que com outros, né? E essa frequência, né, ou a própria reação tem tudo a ver com a vida com Deus, né? Quem anda com Jesus diariamente, quem anda próximo de Jesus, não fica frequentemente irado, frequentemente, né? E quando fica, sabe como reagir. Então, a ira pode ser de 3 maneiras, né? Ela pode ser experimentada ou vivida de 3 maneiras. Uma, ela pode ser ventilada, tá? Então, eu fiquei irado e eu ponho para fora, ok? Eu exponho toda a minha ira. Tá? Pisou no meu calo, eu chamo mesmo de tolo, de imbecil, de qualquer coisa. Eu ventilo a minha ira, ok? A segunda maneira de eu reagir à ira é quando eu guardo ela para dentro. Eu reprimo, ok? Eu guardo ela. Aí o que a gente usa muitas vezes com as pessoas ou com os casais, especialmente, é que eu fico guardando cupom emocional. Sabe aquela coisa de eu guardo comigo, tá bom? Tá aqui. A hora que eu precisar do cupom, eu ponho para fora. E a terceira maneira é a maneira bíblica, né? A maneira bíblica, por quê? Porque nós podemos ficar irados, sim, mas irados com o quê? Irados com o quê? Essa é a questão. Eu estou irado por causa do pecado, né? Ou estou irado porque alguém não fez aquilo que eu tanto esperava que ele fizesse, né? Mas, enfim, essa é a terceira maneira, que é tratar de maneira bíblica. Tá? Então,
Só tem essas 3 maneiras. Ou eu ventilo, ou eu reprimo, ou eu vivo de maneira bíblica. Tá? Mas ela faz parte da gente mesmo. Ela faz parte, e uma hora ou outra ela vai se manifestar. Tá? Agora tem que ver o que acontece, por que há tanta frequência na ira, né? E como é que eu tenho tratado. Tá bom? O que eu quero destacar para a gente mesmo aqui é essa questão de que nós muitas vezes não tratamos, né, a maneira do jeito de Jesus aqui, tratar aqui. A questão interna, né, a questão do meu coração. Meu coração precisa estar puro diante do Senhor. Puro no sentido de perdoado, restaurado, situação resolvida, né, perdão pedido, perdão concedido, perdão recebido. Mas aí você pode oferecer a tua oferta, você pode adorar a Deus, porque você sabe, né, de que aquilo que aquela questão que você matou, né, você se irou e agiu indevidamente, foi resolvido, né? E aprendendo dessa maneira, você não vai deixar com muita facilidade que isso torne a acontecer, né? Essa questão mesmo de irmãos, né? A Renata falou tanto do amor aí, né? A lei do amor que nós temos hoje em Cristo Jesus, né? Eu fico muito preocupado às vezes que eu vejo a questão, como a Dini falou, a natureza humana acontece, tá? Isso, nós não estamos livres, mas nós não estamos livres também de não corrigir do jeito que a Bíblia nos ensina. A gente crê em metade, né? Eu creio apenas numa parte. Na outra parte eu não creio, não confio, não quero fazer, eu prefiro fazer do meu jeito. E o meu jeito é deixa para depois, deixa para lá, né? O tempo vai apagando, o tempo resolve, e não é assim, não é desse jeito, né? Nós não podemos pensar desse jeito, porque o Senhor coloca uma coisa muito séria, e a parte séria aqui é que eu estou na igreja lá, e Deus está assim, com os ouvidos tapados, não está nem aí para mim. Por quê? Porque meu coração está... Eu estou ainda debaixo do julgamento. Tá? Estou debaixo do julgamento, porque eu não resolvi a situação. Então, essa é a questão séria que eu acho que nós não podemos deixar de encarar. Né? Por quê? Porque dói emocionalmente, porque mexe com o meu egoísmo, mexe com a questão da humildade, mexe com tudo isso. Né? Tu acha que eu seria humilde a ponto de chegar lá e falar assim, ó, Marquinho, rapaz, eu mirei, falei o que não devia, mas eu queria vir aqui e resolver essa situação hoje, né? Porque daqui a pouco é culto, alguma coisa assim, e eu não posso ir para o culto com o meu coração desse jeito, né? Então, eu preciso pensar do jeito de Jesus Cristo, com a minha profundidade que ele pensa, né? E não achar que depois resolve. O tempo apaga, né? O tempo ameniza, né? O tempo faz com que eu esqueça. Esquece nada. Mais alguém quer falar? Eu lembrei aqui de um missionário nosso, numa comunidade de pescadores no Paraná, há uns 20 anos mais ou menos. Aí estava assim, em formação a igreja lá do Puruquara. E aí, naquele período mesmo assim, de ensinar o beabá, sabe? E aí tinha um crente lá, um convertido, que ele estava em pecado, assim, brigando com alguém da família, estava um pé de guerra lá. Aí, esse homem foi pro culto e foi dar o dízimo dele. E vila, né, é muito pequeno, a gente sabe, é diferente do pastor de uma igreja assim na cidade. Aí esse missionário chamou no canto e falou assim, não vamos receber tua oferta. Você vai lá, se acerta com Deus, se acerta, e mostrou esse texto
E a gente soube disso aqui porque foi muito radical. Ele se reportou, né, a MEAP aqui, e aí para falar, olha, fiz isso, porque, né, na vida isso repercute muito, não é uma coisa muito simples isso, né? E aí eu lembro que a resposta aqui foi, olha, Deus te deu entendimento, você é o líder da comunidade, né? É bíblico, você não deixou de ser, mas só que virou, né? Não foi a pessoa que tomou atitude, foi o líder que falou, e não é assim, não está literalmente aqui assim, mas ele entendeu que ele precisava ensinar. E sabe o que aconteceu? Esse rapaz aprendeu de Deus essa lição, ele se quebrantou. Assim, quando eu ouvi, eu falei, ixi, isso vai dar a maior zebra, assim, eu pensei, né? Falei, agora vai, né? Porque o pescador artesanal, aí você perde ele. Isso é cultural. E foi o que aconteceu, mas o missionário estava muito convicto. E esse homem se arrependeu, pediu perdão, parou de brigar com a família e continuou. E aqui isso marcou a minha vida, sabe? Isso marcou muito a minha vida, porque tem a ver com o que a gente está falando até anteriormente, de quando a justiça nossa não exceder em muito a dos fariseus. E esse missionário, ele não fez isso pelo farisaísmo, ele não fez isso por causa da instituição de dízimo ou não, enfim. Ele fez isso para ensinar a palavra de Deus, sabe? E foi o jeito que ele teve entendimento de fazer. Eu fiquei muito quebrantada também com essa história, me senti humilhada, assim, sabe? De caramba, como a gente é muito na caixinha, né? E Jesus falou isso, né? Eu não vim aqui descumprir, mas eu vim aqui falar para vocês que a palavra de Deus ela é dinâmica, ela é viva, não vai morrer nunca, tudo vai passar, ela não vai passar, mas vocês precisam crescer no entendimento da palavra. E aí, só assim, lembrando de Romanos 10, né, que fala assim, eu dou testemunho de que vocês têm zelo de Deus, mas vocês não têm entendimento. E aí ele fala, né, vocês conhecem a justiça de Deus, mas vocês procuram estabelecer a sua justiça. E aí fala que o fim da lei é Cristo. Então, eu acho que o meu desafio, assim, nessa aula é estar muito sensível à voz de Deus, né? Porque eu logo eu me engesso em alguma coisa, sabe? E essa experiência, eu falei, nossa, como eu sou engessada, uma coisinha assim, aí se tem uma coisa diferente, mas dentro ainda da palavra, eu não penso daquele jeito, né? Então era isso que eu queria trazer, lembrei dessa experiência aí. Legal, legal. Eu acho que hoje a gente, como você falou, né, engessado dentro da nossa cultura aqui, eclesiástica, vou dizer assim, né? A gente faz do nosso jeito. Então, eu vou usar assim, dois exemplos bem simples para nós, né? De igreja, né? O que acontece quando irmãos ficam irados, né? E não resolvem com a mesma profundidade que Jesus coloca aqui, né? Ele dá aquela esfriada, né? Ou muitas vezes se afasta mesmo. E uma coisa bem atual que acontece para nós hoje em dia é grupo de WhatsApp, né? Quando você vê alguém lá que não gostou com alguma coisa, o que ele faz? Saiu. Ele sai, né? E o que Jesus falou? Não é assim. Não é desse jeito. Aí, juntando com o amor da Renata, né, com o que vocês têm falado, com a natureza humana da Dini, essas questões todas, como é que um cristão se posiciona? Né? Então, eu tenho que resolver. Eu tenho que olhar para o amor, olhar para a Bíblia, olhar para o exemplo de Jesus Cristo e
acertar a situação, porque não é desse jeito que resolve, né? O Senhor não coloca aqui, né? Vou contextualizar bastante aqui, me perdoem aí a brincadeira, né? Se ao trazer-lhes a oferta, lembrar que tá, é mais fácil sair do grupo, que aí você não tem problema nenhum, ou coisa do gênero, né? Então, a gente interpreta a natureza humana e o conflito do meu jeito. E Jesus aqui, ele está colocando o seguinte, olha, é muito profundo essa questão de relacionamento humano, né? É muito profundo. Então, os fariseus, os escribas, eles estavam vivendo e interpretando de qualquer maneira, né? E o Senhor vem e coloca no prumo esse negócio, tá? E eu estou destacando isso entre nós, queridos, porque, novamente, usando aquilo que a Aline falou, né? Vez por outra, vai acontecer? Pode acontecer. O que eu quero enfatizar para nós não é tanto a questão do que pode acontecer. O que eu quero destacar para nós é o que eu vou fazer quando acontecer. É isso que eu quero que a gente guarde no coração. É isso que eu quero que a gente aprenda, porque a outra parte, como a Dini colocou, a outra parte eu já sei. A outra parte eu já sei. Olha, eu sou pecador e eu vou enfrentar... Em algum momento eu vou ter um problema com o João, com a José, com a Maria. Isso eu sei. Isso eu sei. Ninguém precisa me contar porque eu sei. Tá? Agora, o que eu talvez não saiba, ou eu sei e não quero fazer, é como é que eu vou viver, como é que eu vou reagir quando acontecer. Jesus falou que é desse jeito, olha, que eu tenho que resolver. Jesus falou que quando acontecer, tá? E eu acho que o Senhor fala assim, espero que não seja com muita frequência, mas quando acontecer, é dessa maneira que você vai resolver. E aí, se você fizer dessa maneira, Jesus é glorificado. Se você fizer dessa maneira, o teu Salvador se alegra. É isso que eu quero que fique bem gravado para nós. Tá? Espero que não aconteça, mas se acontecer, o que eu vou fazer? Né? Eu vou deixar para lá. Vou sair do grupo. Vou sair do Ministério de Louvor. Né? Eu cantava lá, e aí a Dini chegou e falou assim, pastor, o senhor deu uma desafiada legal aí, né? Tá legal. Então agora eu estou fora do louvor. Eu estou usando um exemplo, né, Dini? Mas você sabe que já aconteceu tempos atrás, não aconteceu? Já aconteceu que a pessoa, alguém falou que ela desafinou, ela realmente saiu do grupo. Né? Então essas coisas acontecem. Né? Não deveria acontecer, mas acontece. Por isso que eu não entro no grupo, tá vendo? De louvor. Vai que a Dini fala que eu sou fanha. Mas a gente reage dessa maneira, né? É mais fácil eu sair fora do problema, entre aspas, problema, que não é um problema, né? Mas é mais fácil eu não resolver do jeito que Jesus deixou revelado. Tá? Isso vale para a igreja, acho que até vale muito também para o lar. Às vezes no lar a gente resolve, porque é mais íntimo, a gente resolve assim, deixa para lá porque o amor vai apagar alguma coisa assim. E não é bem assim. Quem ia falar, Dira? Pastor, aí entra a questão mesmo do novo nascimento, né? Mais uma vez a gente esbarra aí nessa questão da metanoia, né? Da transformação, do novo nascimento, daquele que realmente é bem-aventurado, né? Dentro da lista da bem-aventurança. Aí tá lembrando de Cornélio, né? Cornélio, ele era um homem temente a Deus e tudo, mas faltava, né, o conhecimento de Cristo e faltava ele ser cheio do Espírito Santo. E aí Deus fez tudo aquilo lá, né? Vai Pedro, enfim, né? E sendo um cidadão romano que não seguia as leis da nação de Israel, mas já estava na lei moral, né? Então, eu acho que nessa hora é eu ver se, né, o quanto que o Espírito Santo tem realmente transbordado na minha vida. Não é na carne. Eu não vou chegar lá, me humilhar e falar realmente
eu desafio mesmo, meu ministério não é esse, de repente Deus vai me usar em outro lugar, obrigada por me direcionar, né? Você foi um instrumento de Deus aqui para eu, né, procurar outro lugar na igreja para trabalhar e tal. Para eu fazer isso, não é na carne, é o Espírito Santo de Deus agindo na minha vida. E aí é bom acontecer, né, para a gente também saber como é que está isso na nossa vida, quanto que o Espírito Santo realmente está dominando, né? É legal, é verdade. É transformação mesmo, é metanoia, não tem jeito. Vou falar sobre isso hoje à noite na igreja, né? Sobre essa questão da transformação, que é o tema também de missões, né? Legal. Mais alguém? Ninguém vai admitir o pecado, hein? Ai. Uma coisa que eu acho que eu queria destacar para a gente também, nós temos que admitir, em geral, nós somos muito rápidos para ficar irados com o outro e nós somos muito bonzinhos para conosco mesmo. Né? Eu penso dessa maneira, essa é a minha opinião. Né? Nós somos muito rápidos para ficar irados quando o outro nos ofende, quando o outro nos machuca, mas nós somos lentos demais para ficar irado, muitas vezes, com o meu próprio pecado, com a minha própria atitude, com a minha própria reação, como isso se multiplica muitas vezes em outras áreas. Né? Como eu costumo dizer, nós somos muito indulgentes conosco mesmo. Né? Quando é eu que faço, mas é porque isso, é porque aquilo, mas quando o outro faz, rapaz, é na lata. Né? Eu não consigo segurar. Né? Aí entra novamente o amor que a Renata lembrou. Né? Nós amamos demais a nós, muitas vezes, né? Mas quando é para manifestar amor pelo outro, a gente é um pouco lento demais nesse sentido. Tá? Então, queridos, aí eu quero perguntar, né? Acho que dá tempo ainda, só uma perguntinha rápida. Jesus não ficou irado? Então há espaço para ira. Eu quero ler 3 textos com vocês. Um vocês conhecem, lá de Mateus, nós estamos em Mateus mesmo, Mateus 21. Rapidinho. Mateus capítulo 21, a partir do versículo 12, é a passagem, né, quando o Senhor fica irado com aquilo que estavam fazendo no templo, né, transformando em covil de salteadores. Esse texto você conhece. Tá? Eu quero ler outro, quero ler de Marcos capítulo 3. Escreva aí para você depois estudar. Marcos capítulo 3. Versículo 1 em diante. Especialmente fala sobre assim, de novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, depende da versão, está assim, irado, né, ou indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Jesus ficou indignado com a reação daqueles homens, né, de que não podia curar aquele homem da mão ressequida. O Senhor ficou indignado, irado com o coração, com o pecado daqueles fariseus, daqueles escribas. Então, há lugar, né, para a ira, há lugar para a indignação
contra o pecado, há lugar para a ira, há lugar para a indignação, contra a injustiça. Tá? Então, isso a Bíblia nos garante. Tá? Agora, a grande questão é como é que a minha ira é manifesta? A de Jesus é santa, a nossa não, nem sempre. Mas ela pode ser santa, no sentido de quando ela é tratada biblicamente. E como é que ela é tratada biblicamente? Quando eu fico irado contra o pecado, contra a injustiça que é feita, e não irado com a pessoa. Se eu for alguém, aquilo que a Dira colocou, se eu for alguém dependente, controlado pelo Espírito Santo, sim, é possível. Claro que é possível. Claro que é possível. Jesus era alguém totalmente cheio do Espírito Santo. E nós podemos também ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo que tratamos a nossa ira contra o pecado, contra a justiça, indignados com aquilo que possa estar acontecendo, tá? Mas ter esse discernimento de separar a pessoa do pecado. A gente ama a pessoa, mas não ama, né? Não concorda com o pecado dela. É assim que a gente trata, né? Nossos filhos. A gente continua amando, mas trata o pecado. Eu tenho que tratar o meu irmão do mesmo jeito. Continuar amando e tratar o pecado dele. Ou o meu pecado. Alguém quer acrescentar alguma coisa? A gente ia falar? Não. Não. Achei que ele ia confessar o pecado dela. Não, estou brincando. Pastor? Oi. Então, era isso que tinha me chamado a atenção aqui, né? Que é no versículo 22, que fala quando a gente se irar contra seu irmão. Então, aqui está sendo voltado para as pessoas em geral, essa palavra, ou só para os cristãos? Né? Era essa a minha dúvida. Eu sei que assim, que a gente tem que tratar todas as pessoas com amor, né? Que isso é para todas as pessoas, mas eu queria saber se aqui especificamente, que nem assim, se é para os crentes, né? Que então, se eu mirar contra um crente, contra um irmão, eu estou sujeito a julgamento. Eu quero saber isso, se é só contra o irmão, se aqui especificamente é isso, contra um irmão. Porque se a gente olhar essa passagem que a senhora acabou de ler sobre Jesus, Jesus se irou contra o pecado, mas as pessoas que estavam envolvidas não eram cristãos, né? Eram pessoas normais. Então eu quero saber isso, se aqui é específico para os cristãos, esse no versículo 22. Não, ele está falando aqui é para todas as pessoas, viu? Uhum. Ele usa aqui o exemplo de irmão, ele está falando com escribas e fariseus, especialmente com o povo de Israel. A igreja aqui, Renata, ainda nem havia sido fundada. Tá. Então a igreja nem existia, né? Então o Senhor coloca aqui genericamente. Você não pode se irar a ponto de ofender, machucar qualquer pessoa. Tá. Aí você amplia em termos de igreja. Aí para frente, a própria revelação progressiva, né, quando a igreja é instituída, e aí depois vai ter orientações, como é que os irmãos se comportam. E aí você vai, então, a avaliar um pouco mais, com maior profundidade, aí amplia muito mais isso mesmo. Né? Tá. Mas é para todo mundo. Ok, queridos, deu 11h40, nosso horário já terminou. Ficou aí um grande desafio para nós, eu creio, né? É uma prática que a gente precisa... não digo... Eu falo de vivenciar porque eu acho que o ideal é que a gente nem chegue nesse ponto. Tá bom? Creio que o ideal de Deus é que a gente não chegue ao ponto de ofender e ter que resolver, entendeu? Tá? Mas se chegar, eu preciso fazer a reagir do jeito que Jesus deixou revelado. Tá? Mas eu queria lembrar a gente do outro ponto. O ideal do Senhor
é que a gente não chegue lá. A gente não se ire a ponto de magoar, de ferir, de ofender. Tá? O cristão não pode chegar lá. O cristão que é controlado pelo Espírito Santo, ele fica irado, tá? Mas não a ponto de ofender, de machucar, de difamar, entendeu? A gente às vezes fica irado e não fala para a pessoa, mas depois fala em casa. Aí você fala para os outros. Isso é uma ira difamatória. É uma coisa que a gente também faz muitas vezes. Eu não resolvo com o João, mas depois eu fico falando do João. E eu estou irado com ele, mas eu não resolvo com ele. Sabe como é que eu ventilo a ira? Eu fico falando para as pessoas o que aconteceu. Isto é irar contra a pessoa, como Jesus coloca aqui. É uma chamada ira difamatória, né? Que a gente cozinha, né? Na mesa do jantar, na mesa do almoço, a gente cozinha o irmão ou a irmã. É assim que a gente faz. Eu vi uma expressão de um pastor, eu vou até contar uma ilustração hoje no sermão dele. Ele fala assim, às vezes a gente afasta os nossos filhos da igreja na hora do almoço e na hora da janta. Sabe? A gente manda os nossos filhos para fora da igreja nesses momentos. A gente leva-os para a igreja durante o tempo, né, de criança, tal, leva para a igreja. Mas depois a gente manda embora da igreja. Na hora do almoço, na janta, quando a gente fica falando da igreja, a gente fala do irmão, a gente fala da situação, a gente fala de tal pessoa, e eles estão só ouvindo como é que a gente vive a vida cristã. E a gente acaba expulsando os nossos filhos da igreja dessa maneira. Então, é um cuidado muito grande, né? É uma dependência do Espírito, é um zelo pelo nosso falar, é um zelo pelo nosso coração. Tá? Então, vamos levar a sério o que Jesus levou a sério. Né? Primeiro, a questão interna. Primeiro, a questão mesmo da motivação aqui de dentro. Tá? Não é uma questão exterior apenas, é uma questão interior. E quando acontecer, que eu espero que não aconteça, mas quando acontecer, vamos tratar também seriamente, como Jesus coloca aqui. Tá? Resolver com toda humildade, com todo temor, né? Para que a minha oferta, para que a minha adoração, para que o meu culto seja de verdade agradável a Deus. Isto é igreja, isto é gente convertida, né? Isto é metanoia, isto é transformação. Menos que isso não é. Né? Menos que isso não é. Né? Por isso que a vida cristã ela é muito difícil, né? Usando a palavra do meu professor, a vida cristã ela é impossível de ser vivida, a não ser que seja vivida de maneira sobrenatural. Ok, queridos? Pastor? Hoje eu não vou dar tarefa. Oi, fale, Rosa. O senhor falou agora da mesa, né? E aí me veio o provocar a ira, né? O irar-se contra alguém e o provocar a ira, né? Que estão relacionados, né? Sim, é verdade. A gente nem provoca mesmo, né? A gente acaba, nessas conversas, você fica jogando fogo no coração, já quase queimando. É verdade. Bem lembrado. Ok, vamos lá para encerrar. Eu não vou, hoje, a semana, você está todo mundo rindo porque eu não vou deixar tarefa. Já tem tarefa bastante, tem as devocionais aí todo dia para fazer, espero que vocês estejam fazendo. Vai ser uma bênção. A gente vai estudar o Salmo 128, o Salmo 78, o Salmo 101, novamente o Salmo 127, mas especialmente o 78 e o 101 e o 112. A gente vai estudar juntos ao longo deste mês, os chamados Salmos do Lar. Então, orem por isso, imprimam, guardem, compartilhem com a família, enfim, usem para a glória de Deus. Tá bom? Vamos orar. Vou pedir para a Cíntia. Cíntia, você pode orar para a gente? Não, tu já orou para começar? Não, não pode. Não, minha religião não permite orar 2 vezes assim.
Não, não pode. Início e fim não pode. Né? Eu vou pedir para a Rosa, vou pedir para outra flor para orar. Tá bom? Oremos. Por favor. Pai querido e amado, te louvamos, Senhor, por mais essa manhã, Deus. Muito obrigado, Pai, por tua graça, tua misericórdia sobre nós. Obrigado, Senhor, por teu cuidado, Senhor, por cada vida aqui, Senhor, que se dispôs a estar aqui para estudar, para aprender mais de ti, Senhor. Ó Deus, nos ensina. Nós precisamos, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja nos ensinando a cada dia, Senhor, para que possamos ser melhores, Pai, na nossa vida, em todos os sentidos, Senhor. Tanto na família, como no trabalho, como com os nossos irmãos, Senhor. Ó Deus, precisamos, dependemos do Senhor a cada instante para nos firmar a cada dia, Senhor, na tua palavra, Senhor. Nos ajuda nisso, Senhor, em todo o tempo. Muito obrigado por tudo. Nós te louvamos e pedimos que o Senhor esteja conosco, nos guardando, Senhor, nos livrando de todo mal, Senhor, cada família aqui representada, também cada irmão, Senhor, da igreja, Senhor, que o Senhor também possa estar visitando nesse dia, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, que possamos estar preparados, com o coração aberto, Senhor, para que juntos possamos prestar um culto agradável a Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo. Nós te louvamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado, queridos. Beijo no coração de todos. Até a noite, Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.